Astrologicamente falando, setembro é um mês que vem com tudo, afinal de contas, é em setembro que acontecem os dois últimos eclipses de 2025. Nós também temos planetas ingressando em posições de força, voltando para os seus domicílios. Mercúrio entra em Virgem e Marte ingressa em Escorpião. Mas tudo começa com Saturno retrógrado voltando para Peixes, ou seja, a partir de agora, Saturno começa a encerrar os assuntos e os temas que ele abriu neste ciclo de Peixes que ele começou lá em março de 2023. Vem comigo que o vídeo desta quarta-feira é sobre os trânsitos astrológicos de setembro. Você vai entender aqui o clima geral do mês. Vai ter as principais datas para você anotar aí na sua agenda e acompanhar o desenvolvimento desses temas e também entender como avaliar pesos e medidas, afinal de contas, o que é mais importante para você, de acordo com o seu momento de vida. Você está no canal Roberta Astrologia, eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e aqui é um espaço para quem quer usar a astrologia como uma ferramenta para entender a sua vida e o seu mundo. Eu fico muito feliz por ter você aqui comigo. Então vamos começar? Bora lá? Dentro de todas as técnicas astrológicas utilizadas para fazer previsões, o acompanhamento de trânsitos é uma das mais simples e uma das mais antigas. Porque esse caminhar dos planetas no céu, esse movimento dos planetas no céu, esses encontros e desencontros planetários, vão ativando, vão servindo de gatilho para ativar acontecimentos nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas coletivas. Então, a partir do acompanhamento de trânsitos, a gente consegue entender o clima geral das coisas e também para onde que elas estão indo, qual é o direcionamento delas. Aqui no canal eu já fiz um vídeo completo sobre previsões astrológicas, sobre as técnicas, né, que são usadas para fazer previsões. Vou deixar o link na descrição para você assistir. Aproveita e também te inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque toda quarta-feira tem vídeo novo para você. Então, a partir de agora, papel e caneta na mão, ou então, né, papel e caneta é muito analógico, né? Então, pegue o seu celular, eu tô com o meu aqui, e anote as principais datas desse mês de setembro de 2025. A gente começa pelo dia 1º de setembro, como eu falei, né, antes, que a gente tem quem? A gente tem o Saturnão, que tá retrógrado, e ele vai voltar para Peixes. Então, ele está retrógrado voltando para Peixes, significa que ele vai encerrar os temas e os assuntos conectados ao processo todo, ao ciclo maior de Saturno em Peixes que ele começou lá em março de 2023. O que que ele faz agora? Agora em setembro até fevereiro, ele vai percorrer os últimos 4 graus de Peixes. Primeiro retrógrado e depois no movimento direto. Então a gente tem um momento agora, fase um, que vai ser um momento de avaliação, de perceber algumas situações que aconteceram ali no final, entre o final de maio e início de abril, quando ele passou por esses graus, então tem relação e conexão temporal com esses assuntos. Agora é aquele momento de revisão, reflexão, de refazer algumas coisas, de avaliação, e depois, entre novembro e fevereiro, quando ele já estiver no movimento direto, é o momento do desfecho desses temas, né? Quando as coisas realmente começam a encerrar. E em fevereiro do ano que vem ele entra em Áries numa outra condição, aí é um tema completamente diferente. Uma coisa interessante que eu quero que você pense agora comigo é que se lá no início, né, no primeiro semestre, ali entre abril e maio, quando ele passou por esses graus, Saturno estava respondendo a um Júpiter que estava em Gêmeos. Então, podia ter uma nuance mais de instabilidade, de oscilação, as coisas podiam não estar tão consolidadas. A gente podia estar sentindo, às vezes, dependendo da área que pega na nossa vida, que a gente está andando meio que numa areia movediça, né? Essas questões ligadas a Saturno em Peixes, porque tinha uma relação com Júpiter em Gêmeos, e Júpiter em Gêmeos está numa posição de debilidade. Agora o papo é outro. Porque agora, nesse momento de retrogradação e nesse momento de desfecho dos temas de Saturno em Peixes, Júpiter já está numa outra condição. Júpiter está em Câncer, e Câncer é uma posição de exaltação para Júpiter, é uma posição onde Júpiter está muito bem posicionado. Deus tinha alguma coisa que estava instável, vai ou não vai, essa sensação meio de construindo castelos de areia, mas numa areia movediça. Agora a tendência é de um desfecho mais positivo, afinal de contas, Júpiter, né, tá bem posicionado em Câncer e também faz um belo de um trígono com esse Saturno em Peixes. Agora,
É um desfecho positivo, porém, tudo que envolve Saturno envolve Saturno. Então, é um processo que envolve trabalho, que envolve disciplina, que envolve compromisso, que envolve comprometimento. É como se Júpiter, que representasse a sorte, dissesse: ok, a sorte aparece para quem trabalha. É a sorte, a oportunidade é para quem faz o que precisa ser feito. Eu vou facilitar as coisas para você aqui. Você vai conseguir fazer o que precisa ser feito, mas você vai ter que trabalhar e colocar a mão na massa também. Então, é sim, existe uma facilidade, entre aspas, mas que envolve sim um processo saturnino. Atenção especial C. Agora pega ali, marca texto, né, na sua agenda. Se você tem pontos no seu mapa entre esses graus 25 e 29 de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, por quê? Porque são esses pontos foram estimulados por esse Saturno e vão ser estimulados novamente agora, primeiro entre setembro e novembro e depois entre novembro e fevereiro do ano que vem. Então, se você tem, né, esses pontos vão ser ativados duas vezes, né, por esses gatilhos de trânsitos, agora e lá na frente, tá bom? Bom, no dia 2 de setembro, a gente tem o Mercúrio entrando em Virgem. Aqui é uma excelente posição, porque Mercúrio em Virgem, ele não só está em casa, como se chegasse em casa e pensasse assim, ai meu Deus, eu tô na minha casa, sabe? Tô muito bem aqui, tô muito bem à vontade aqui. E você olhasse para no espelho e dissesse, nossa, e eu sou o meu melhor amigo, eu estou em casa e eu me basto. Então é mais ou menos isso que Mercúrio sente quando entra em Virgem. Ele está na sua casa e está na sua exaltação. Ele está no seu próprio ambiente e ele está num ambiente onde ele tem força também, onde ele é muito bem recebido. E isso favorece, né, em termos eletivos aqui. Vamos pensar em termos eletivos aqui juntos. Pode ser um bom momento para tarefas que peçam, que tenham, que exijam, né, um perfil mais técnico, detalhista, concentrado, analítico. Lembra, né, que Mercúrio está conectado ao processo mental, à comunicação, à maneira como a gente se comunica, os meios de comunicação e informação, as trocas, as mensagens, as negociações. Então, aqui é um perfil prático, racional, analítico, preciso, detalhista. Não tem margem para somebody love, não tem margem para achismo. Virgem é o signo mutável da Terra, então ele sim tem capacidade de mudança, tem flexibilidade, tem capacidade de adaptação, está ligado à transição da estação. Mas não é qualquer mudança, não é qualquer, eu não vou mudar por mudar, eu vou mudar porque eu tenho um critério para mudar. Então, critério é uma palavra que eu sempre destaco quando eu falo do signo de Virgem, porque Virgem modifica as coisas com critério. Virgem tem critério para mudança. Virgem, através do critério virginiano, né, de examinar as coisas com uma lupa, é que a gente entende o que que serve e o que não serve e de maneira bem racional e prática consegue tomar as decisões e as atitudes para fazer a mudança que a gente precisa. Então, um perfil mais detalhista, mais técnico, mais analítico é muito bom para tarefas que peçam esse tipo de concentração. Além disso, né, Virgem, a gente está na temporada de Virgem, né? O Sol está no signo de Virgem, Mercúrio entra em Virgem no dia 2 de setembro, a gente vai ter uma Vênus em Virgem, a gente vai ter eclipses ligados a esse eixo de Virgem e Peixes também nesse mês de setembro. Então é um momento de transição. Virgem é um dos mutáveis, e os signos mutáveis estão ligados ao processo de transição das estações. Então, é uma transição, sim, tem um processo aqui de mudança, é quando a luz está diminuindo no hemisfério norte e aumentando no hemisfério sul, e essa mudança, ela tem, de novo, um critério a ser seguido e a ser feito. É quando a gente para, olha para as coisas que aconteceram, olha para o primeiro semestre e entende o que serve e o que não serve. Separa o joio do trigo. Tudo que foi plantado agora é colhido e é avaliado. O que está apto e o que não está apto para o consumo. E o que pode e deve ser melhorado passa por essa lupa crítica com o critério virginiano, tá bom? Então é um bom momento para atividades que você queira desenvolver, queira melhorar, quer melhorar algum processo, quer melhorar alguma questão ligada à sua produtividade, seu dia a dia, dependendo de onde isso cai no seu mapa, pode ser um bom momento para fazer isso para estudar também, né? Estudar para um concurso, estudar, né, para alguma coisa que você queira aprender, queira aperfeiçoar, né? Aproveita esse momento de Mercúrio em Virgem, que Mercúrio está muito bem posicionado. Além disso, né, Mercúrio ele é aqui um dos caras importantes do mês, depois de tudo que eu falei, né? Porque junto com Júpiter,
ele está conectado aos eclipses, né? São os caras que comandam os eclipses, né? Porque afinal de contas a gente tem os eclipses acontecem no eixo Peixes e Virgem, e Peixes é comandado pelo Júpiter, que está em Câncer, numa posição de exaltação, e Virgem é conectado a Mercúrio, que vai entrar nessa dignidade né, em Virgem. Então, é também um momento interessante, porque isso, apesar da tensão que os eclipses trazem, também, né, atenua um pouco as situações, porque lá no primeiro semestre do ano, os eclipses que aconteceram nesse eixo Peixes-Virgem, Mercúrio estava retrógrado em Áries, ou seja, estava com uma debilidade porque estava retrógrado, e e Júpiter estava em Gêmeos. Então a gente tem também uma melhora nas regências, ou seja, no direcionamento dos temas que esses eclipses do segundo semestre pode trazer. Isso anula a tensão de um eclipse? Não, mas existe sim uma condição melhor do que a gente tinha lá no primeiro semestre do ano. E o primeiro eclipse já acontece agora no dia 7 de setembro. É uma lua cheia, ou seja, é um eclipse lunar. A gente vai ter o Sol aos 15 graus e a Lua aos 15 graus de Peixes. O Sol aos 15 graus de Virgem e a Lua aos 15 graus de Peixes. Sobre os eclipses, eu vou fazer um vídeo completo que eu vou lançar no canal na semana que vem, porque daí eu vou trazer os mapas, vou trazer mais detalhes, vou relembrar também os eclipses que aconteceram no primeiro semestre, para que são importantes para a gente avaliar essas condições agora do segundo semestre. Então, semana que vem, o nosso compromisso aqui é falar de eclipse, tá bom? Mas o importante é lembrar, né, que os eclipses sempre pegam um eixo do nosso mapa. Então, o eixo onde você tem Virgem e Peixes. Se você tem planetas pessoais também nesse ponto, né? O eclipse acontece aos 15 graus. Então, entre 14 e 17 graus, 16 graus mais ou menos, se você tem planetas pessoais ou ascendente em Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos, esse eclipse sim é mais relevante, tem mais peso para você. Aproveita e já me deixa aqui agora nos comentários qual é o eixo que você tem, Virgem e Peixes no mapa, que quando eu tiver 50 comentários aqui, eu vou liberar o acesso ao meu e-book sobre os eclipses de 2025, tá bom? Bom, então eclipses a gente tem que lembrar também qual é a natureza deles. Eles estão ligados sempre a processos de transição, processos de mudança. Eles são mudanças que vêm a partir de uma tensão, porque os eclipses são um apagão temporário da luz. Então, esse apagão temporário nos deixa desnorteado. A gente fica literalmente no escuro. Então, a gente não tem um norte para as coisas. São mudanças que elas não estão evidentes no primeiro momento. A coisa tipo, é dar aquele apagão, você sente que alguma coisa mexeu, alguma coisa mudou, mas você não tem clareza no processo. Essa clareza ela vem com o tempo. Por isso que é muito importante não tomar decisões ou começar algo novo, fazer uma coisa assim, que você vai mudar a sua vida ali numa data de eclipse, ali um dia, até um dia antes, um dia depois. Por quê? Porque não existe uma clareza ali. O processo não está claro. Além disso, esse eclipse é um eclipse lunar. E os eclipses lunares, eles acontecem daí na lua cheia, né? Porque é uma oposição entre o Sol e a Lua, o Sol em Virgem e a Lua em Peixes. Os eclipses lunares, eles denotam processos mais sutis, mais interiores. Lembra que a Lua, ela tá ligada às nossas emoções, é o nosso ponto de inconsciência. Então, um eclipse lunar mexe com as nossas águas internas, até porque a gente está aqui com uma lua em peixes que vai ser eclipsada. Então, é um processo mais interno. Às vezes, não é um acontecimento grandioso que vem de fora, mas sim aquele desconforto que começa a mexer com você por dentro, você vai ficando mais inquieto, né? Luas cheias são sempre momentos de muita inquietude. E aí vem um eclipse e você começa a sentir que tem algo ali cutucando, que você tem que mexer, tem que mudar, e essa mudança então vem de dentro para fora. Então observe, especialmente se você tem planetas ou então ascendente nesses pontos, né, entre 14 e 16 graus de Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos, porque para você esse eclipse do dia 7 de setembro pode ter um pouquinho mais de relevância, tá bom?
No dia 19 de setembro, a gente tem a Vênus ingressando em Virgem e ela ingressa em Virgem já conectada a esse Mercúrio que também está em Virgem. Olha que interessante. Aqui pode ser um momento bem interessante, um processo bem interessante para você avaliar o quanto que você está investindo também, seu tempo, sua energia, naquilo que você gosta, aperfeiçoar alguma coisa que você gosta, avaliar também as relações, afinal de contas, a Vênus tem essa conexão com relacionamentos de uma maneira geral, é um dos temas que o planeta comanda. Claro que não é só isso, vai depender do que ele também representa no seu mapa, mas você pode utilizar também aquele critério, aquela visão mais crítica, né? Critério é uma palavra bem importante para a Virgem para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado, o que está valendo mesmo o seu tempo e a sua energia. Faz parte dessa temporada de mudança, dessa temporada de transição. E aí pode ser uma equação importante aqui que entra também no processo. E, de novo, é uma Vênus que ela tem uma pegada mais racional, mais prática, onde as coisas, né, os interesses, as conciliações, os interesses e os desinteresses podem nascer ou morrer nos detalhes. No dia 21 de setembro, daí nós temos a lua nova em Virgem, que é o eclipse solar. Diferente de um eclipse lunar, os eclipses solares acontecem numa lua nova, ou seja, eles abrem uma lunação. E aí sim, os eclipses solares, a tendência é a gente sente mais, porque eles têm essa questão solar. O Sol é um ponto de consciência. Então, muitas vezes são eventos externos, né, que afetam o nosso cotidiano, as nossas vidas, dependendo da configuração do nosso mapa. E a partir desse processo, a gente começa uma mudança, que, de novo, não é clara num primeiro ponto, porque afinal de contas, um eclipse é a ausência da luz, mas depois a gente vai clareando esse caminho. E esse eclipse acontece já no finalzinho de Virgem. É uma lua nova eclipsada que acontece ali nos últimos graus. Acontece ali no grau 28,59, já é quase grau 29. Então, se você tem planetas entre os graus ali 26 a 29, de novo, de Peixes, de Virgem, de Sagitário e de Gêmeos, esse eclipse pode ter mais relevância para você, né? Lembrando que todo mundo tem um eixo de Peixes e Virgem no mapa também. A gente tem Marte em Escorpião, então aqui é um ponto de força para Marte, é o domicílio noturno de Marte. Marte em Escorpião, ele ganha muitos pontos pela questão estratégica, precisa, analítica. É colocar a energia certa, na dose certa, no lugar certo, nem de mais, nem de menos. Então, Marte em Escorpião é um momento bem interessante para você, inclusive de repente está ativando aí uma área de carreira do seu mapa para você conseguir fazer uma estratégia diferente, para você analisar, para você entender também esse momento de agir, momento de expor algo, de agir e o momento de retrair, de esperar, de aguardar. A arte em escorpião é extremamente preciso, cirúrgico, estratégico. Então pode ser um momento muito interessante dependendo aí dos pontos que ativa no seu mapa. E no dia 22 de setembro, a gente tem também finalizando aqui os trânsitos de setembro de 2025, o Sol ingressando em Libra, e ele ingressa em Libra conectado a essa Vênus que está em Virgem. E aqui é uma coisa bem interessante, né? Porque Libra daí já é o momento que a estação, né, muda, é o equinócio, é um novo começo. Só que esse novo começo, ele vem com esse rabinho, né, dessa Vênus que está em Virgem, nesse signo mutável. Então é um começo, sim, é uma mudança, são novos ares, mas que eles vêm com essa pegada mais prática, mais crítica, mais racional. Libra tá ligada a Vênus, então tem esses processos de conciliação, de ponderação, de procurar a medida mais justa, de tentar harmonizar e equalizar, equilibrar as coisas, mas através dessa pegada aí dessa Vênus em Virgem. Então, tem que ter critério, critério é uma palavra que aparece aqui de novo, praticidade, e a coisa vem ali de uma pegada mais racional, mais prática, mais precisa. Então, às vezes, tomar uma decisão, né, um processo de decisão importante, mas que ele passa por esse filtro mais racional, mais crítico, tá bom? Então, eu até coloquei aqui, ó, caminho aberto para conciliações e conexões, desde que eles passem por esse filtro da Vênus que está em Virgem.
Bom, esses são os principais movimentos e momentos do mês de setembro. Se você quiser fazer a sua leitura personalizada de mapa do ano, mapa de previsões, mapa natal, é só acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo e a gente se encontra na semana que vem, onde eu vou trazer um vídeo completo e especial sobre os eclipses. Até lá!